Olá, este é o quinto vídeo sobre o programa Escola Sem Partido. Bom, aqui ainda estamos analisando o segundo artigo, né? Nesse vídeo, então, vamos terminar o artigo 2º e iniciar a análise do artigo 3º. Então, vamos só relembrar rapidinho aqui o caput do artigo 2º, que diz assim: são vedadas em sala de aula a prática de doutrinação política e ideológica, bem como a veiculação de conteúdos ou a realização de atividades de cunho religioso ou moral que possam estar em conflito com as convicções dos pais ou responsáveis pelos estudantes. Então, sobre esse conteúdo, a gente já tem aí o quarto vídeo da série, né, que pode ser acessado aí no YouTube também. Então, nós vamos analisar nesse vídeo aqui os parágrafos 1º e 2º, né, desse artigo 2º. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: as escolas confessionais e particulares, cujas práticas educativas sejam orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para a veiculação de conteúdos identificados com os referidos princípios, valores e concepções. E o parágrafo 2º diz o seguinte: vamos analisar aqui em bloco, né? Para os fins do disposto no parágrafo 1º desse artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais ou responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Bom, então, aqui nós estamos tipicamente numa relação de escola privada com os pais de alunos aqui, né? Então, é uma relação estritamente comercial, né, em que os pais, né, dos estudantes aí estão comprando uma mercadoria como outra qualquer da educação e a lei então diz, né, que as escolas particulares têm que apresentar, têm que deixar claro para os pais, né, por meio de uma assinatura, né, a partir do esclarecimento sobre o projeto político-pedagógico da escola, né. Então, aqui eles estão, né, no momento especificamente relacionado à Lei de Defesa do Consumidor, né. O problema é que eles pretendem que essa lei do consumidor seja válida também para as escolas públicas, tal e qual, né? Ou seja, tudo dentro do programa Escola Sem Partido coloca a relação pedagógica da escola pública como uma relação de consumidor, né? Ou seja, de compradores e vendedores, né? Por isso a insistência, então, né, de você... Quer dizer, de você colocar, né, como centro aí a satisfação da família, né? Bom, o problema é que, na verdade, a escola pública não pode ser encarada da mesma forma que a escola particular. Na escola pública, a relação não é uma relação de consumo, né? Não é uma relação de compra e venda, né? Quer dizer, ou seja, o professor, a escola não está vendendo um produto, né, como na escola particular. Então, não dá para tratar a escola pública da mesma forma que a escola privada, né? Então, esse é um eixo, né, importante do Escola Sem Partido que tem que ser batido, né? Ou seja, a escola pública é diferente da escola particular. Na escola pública, a relação não é uma relação de consumidor, né? A obrigação de qualidade da escola pública vai além, inclusive vai além, não é, da relação de consumidor, porque aí não está só uma responsabilidade comercial, é também uma responsabilidade ética, social, política, né, e também histórica, né, no caso aí de você garantir uma escola pública de qualidade que faça as populações que historicamente foram, né, marginalizadas aí poder superar essa condição, ou pelo menos tudo que a escola pública pode fazer para isso, né? Então é muito maior do que uma relação meramente de comprador e vendedor, né? Então isso é uma questão que a gente tem que bater bastante, né? Que é a relação pedagógica na escola pública, e assim, temos que defender, né, a escola pública,
né? A escola pública não é, e a educação pública não é mercadoria. Não dá para igualar a escola pública e escola particular, né? Então, a escola, o programa Escola Sem Partido claramente é um programa desse ponto de vista privatizante, né? Porque ele trata a relação, né, da escola pública com uma relação de compra e venda de mercadoria, né? E como toda relação de compra e venda, o consumidor tem que estar satisfeito. No caso aqui do programa, né, quando você apela para, né, submete o projeto escolar à moralidade da família, ou seja, que a escola tem que satisfazer, né, a moralidade da família, é mais ou menos isso que está em jogo aí. Ou seja, além de tudo, é um projeto que reduz, né, a relação pedagógica a uma relação, né, privada aí de consumo. Mais um eixo, né, desse programa. Bom, mas enfim, vamos passar para o artigo 3º da lei, que é realmente um dos mais polêmicos, né? Nesse vídeo aqui só vamos tratar do artigo 3º, o item 1, né? Não vamos mais do que isso, porque é muita coisa. E os vídeos ficam muito grandes. Então o artigo 3º é o mais polêmico, assim, um dos mais polêmicos, porque trata da função docente, né? E só antes de começar, assim, queria dizer que a minha crítica à escola sem partido era um pouco diferente do que eu vejo aí, né? Normalmente, as críticas aí que a gente vê é só do ponto de vista assim, a lei acaba com a liberdade de expressão do professor, acaba, né? Ou seja, na verdade as críticas sempre são muito focadas ao prejuízo que o programa vai trazer ao professor. Eu acho sinceramente que é reduzir, né, a questão, né? Primeiro que o eixo não é só esse, né? E acaba que fica numa discussão corporativista que a gente tem que superar, né? Ela é importante, né? Eu também concordo aqui, mas eu acho que o foco das críticas tem sido muito isso, sabe? E eu acho que não ajuda muito na discussão, né? E na batalha aí, né, hegemônica que essa discussão aqui pressupõe, né? Então vamos lá, o artigo 3º, o que ele diz aqui? Ó? No exercício de suas funções, o professor, aí 2 pontos. Item 1. Não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Então esse é o item primeiro, né? E aí é só nesse que a gente vai ficar aqui. Bom, então o primeiro conceito que aparece aí é o conceito de audiência cativa, né? Que é uma das grandes novidades aí desse projeto, né? Tanto que não é um conceito juridicamente estabelecido, enfim, é um termo mais usado assim no mundo da propaganda, dos meios de comunicação, né? Usado para definir aquele público que costumeiramente assiste a um determinado programa, né? Ou seja, você tem a audiência cativa da Hebe Camargo, né? Quer dizer, aquelas milhares de senhoras e senhores, de mães e pais, enfim, que sentavam toda segunda-feira à noite para ver a Hebe, que assistem o Silvio Santos até hoje, né? Domingo à tarde vendo Faustão, e assim vai, né? Quer dizer, uma audiência cativa e tal, né? Esse termo é mais usado para isso, né? Mas óbvio que não é o caso aqui. No programa Escola Sem Partido, né, trata a audiência cativa de outra forma. Então, no caso da escola, a audiência cativa é dada pelo fato óbvio, né, de que os estudantes não podem escolher estar ou não estar, né, na sala de aula, e não podem escolher ouvir ou não ouvir, ou estar ou não estar com os professores, né? Ou seja, os alunos são obrigados a estar nas aulas e com os professores, e, por outra parte, o professor ele tem uma expectativa que é constante, né? Ao longo do ano, ao longo da sua carga letiva, ele tem uma expectativa de que ele tem, né, um número de alunos, de estudantes e tudo que estarão ali para ouvir o que ele vai falar, né? Então ele tem uma audiência, né? Ele tem um público, enfim, que é constante e virtualmente esperado,
né? Ou seja, o professor entra na sala de aula, ele sabe quantos alunos né, ele vai ter e tudo mais. E por outro lado, o aluno necessita estar ali, não é por livre e espontânea vontade, né? Lógico que muitas vezes, e a maioria das vezes, eu quero acreditar que o aluno quer estar ali, né? Enfim, não sei. Isso é outra coisa. Bom, o que o projeto, né, que eu acho muito astuto, né, ele pretende é colocar em discussão que o fato dos professores terem essa audiência cativa os obriga ainda mais a terem atenção ao que dizem, né? Ou seja, tudo que os professores falam na aula, né, tem que ser mais ponderado. Por quê? Porque os alunos são obrigados a estar ali para escutar, né? Então, essa relação da audiência cativa seria diferente se os alunos tivessem a opção de não estar ali, né? Como nas universidades, em outros países, né, em que há muitas opções de disciplinas optativas, que você tem um currículo mínimo e você escolhe a maioria das matérias, então você não quer uma, você vai para outra e tudo mais. Não, na escola não, né, que é uma grande crítica dos movimentos aí libertários, né? A escola é um brete, né? Todo mundo entra junto no primeiro ano e sai junto no terceiro ano do ensino médio, todos com as mesmas matérias, com os mesmos professores, vendo a mesma coisa, sendo avaliado ao mesmo tempo. É um horror, né? Na verdade, esse sistema que nunca deu certo, né? Pelo menos não do ponto de vista emancipatório, né? Mas ele continua sendo reproduzido aí. Bom, e ele deu certo do ponto de vista burguês até um certo ponto. Hoje em dia também já não é um sistema que funciona também tão a contento assim. Mas enfim, isso também é outra discussão. Mas ainda serve, né, para isso. Do ponto de vista emancipatório, nunca funcionou, né? Bom, então, né, a relação professor-aluno tem que ser ponderada nesse sentido, né? A imposição de escutar que tem os alunos, né, quer dizer, eles são obrigados a estar na aula e ouvir o que o professor está falando, cabe uma responsabilidade ainda maior por parte dos professores, né, no que cabe às suas aulas, né? Então, nesse universo, os professores dispõem, né, pelas leis aí, desde a Constituição, né, principalmente na Constituição, como a gente já falou lá no primeiro vídeo, eles dispõem, o professorado, né, dispõe da liberdade de ensinar, né? A liberdade de ensinar, então, é bastante ampla, né? A gente já tratou disso aqui. Mas não pode ser confundida com a liberdade de expressão. Tanto que na Constituição são dois termos diferentes, liberdade de ensinar e liberdade de expressão, né? Bom, lógico que isso é polêmico, né? Haja vista que a maioria das críticas aí são feitas justamente porque o projeto negaria a liberdade de expressão do professor. Eu acho que essa crítica não é um bom caminho da crítica, né? Eu acho assim, a liberdade de expressão ela só pode ser um conceito válido em situação de igualdade, em que as duas partes podem falar no mesmo nível e com a mesma liberdade e sem temor nenhum de retaliação, né? Veja, duas partes iguais que podem falar da mesma forma, com o mesmo conhecimento, sem temor a retaliações. Isso não é escola, né? Isso não é, pelo menos, essa escola que está aí, né? Então, a gente poderia supor assim, que a liberdade de expressão do professor deveria ser defendida, né? Frente a essa liberdade de expressão do professor, deveria ser defendida também a liberdade de expressão de toda a comunidade escolar, no mesmo pé, né? Porque nós não estamos falando aqui do conteúdo específico da escola, que é o conhecimento. Nós estamos falando liberdade de expressão, né? É diferente, né? Então, se o professor tem a liberdade de expressar o que ele pensa, o aluno também tem a liberdade de expressar o que ele pensa, né? Não estamos falando aqui de conhecimento. O aluno não pode falar que 2 mais 2 é 3, né? Mas o aluno pode falar que ele tem uma determinada posição política se o professor coloca a posição política dele em jogo, né? Então, assim, e aí os pais também, ou seja, a família, né? Seja lá qual a composição da família, né? Bom, temos que lembrar sobre isso, é importante a gente lembrar, né, que agora está essa discussão do Estatuto da Família também.
e vem esse projeto de escola sem partido, com a ideia da heterossexualidade como norma na escola e tudo, ou seja, tá tudo junto e misturado aí, né? Mas enfim, mas o fato é que a família sempre foi uma excluída da escola, né? Então, os pais não têm a mesma possibilidade de discussão que os professores. Aliás, a gente sempre ouve falar, mas o que os pais querem se meter na minha aula? O que eles sabem de educação? Né? Ou então aquela coisa assim, todo mundo acha que entende de educação. Não, tudo bem, né? Então, na escola existe a chamada autoridade pedagógica, né? E essa autoridade pedagógica, né, como Bourdieu já analisou na obra dele, enfim, e é um fato cotidiano, essa autoridade pedagógica muitas vezes é usada com autoritarismo, né, para impor. Então a gente não pode também dizer que isso não acontece, né? Então, assim, se o professor quer liberdade de expressão, ele tem que estar num ambiente que ele próprio cria na sala de aula, radicalmente democrático, em que todos possam ter essa liberdade de expressão sem ter medo de retaliação. Mas isso não é o que acontece, né? E outra também, né? O lugar da escola não é o lugar da manifestação de opiniões, né? Senão também vale tudo, né? Opinião por opinião, né? Enfim, portanto, o programa nesse sentido está correto, creio eu, né? Mas qual que é o problema? O problema é que para barrar esse tipo de promoção de ideias, de imposição, né? Enfim, pode perceber que nesse artigo 3º ele nem falou de doutrinação, né? Ele falou de promoção de ideias e tudo, né? Para combater esse tipo de coisa, existem outras formas muito mais democráticas, né? Como seria uma boa conversa entre professores e estudantes, né? Entre professores, estudantes e a coordenação e a gestão da escola, entre todos eles e as famílias e tudo mais, né? Os responsáveis, enfim, pelos alunos, né? Ou seja, não é necessário aprovar uma norma, uma lei, né? Essa lei que é de cunho claramente fascista, não? É religioso, moralista, né? Para fazer o que democraticamente se pode fazer no ambiente democrático, né? Que democraticamente se poderia fazer num ambiente democrático. Isso depois a gente vai falar no final, né, sobre isso. Então, num ambiente democrático, pedagogicamente sustentável e coerente com a educação das novas gerações, né? Inclusive, pode acontecer que as discussões impulsionadas pelos estudantes, né, num caso desse, possam resultar em processos pedagógicos extremamente ricos, né? Um momento dos alunos colocarem suas opiniões, né, seus pontos de vista e tal, contradizer o professor, isso pode gerar um ambiente extremamente rico, né? O programa Escola Sem Partido transforma as relações pedagógicas em relações jurídicas, penalizadoras e, claro, discriminatórias, né? Como a gente já vimos aí nos outros artigos, né? Não podemos esquecer, né, o fundamento religioso dessa lei, moralista, né? Em resumo, claro que não podemos defender que os professores cheguem na sala de aula e promovam seus interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, sem que isso seja feito em um ambiente extremamente democrático, em que a opinião do professor possa ser dada em um momento acordado com os estudantes, e que esses também possam, em pé de igualdade, dar suas opiniões. Inclusive, ambos, professores e alunos, se contestarem mutuamente, sem represálias, sem, né, ou seja, no intuito mais genuíno de aprender uns com os outros. Bom, claro que o programa Escola Sem Partido confunde qualquer coisa com imposição de ideias, né? Então, promover é impor. Isso é, de fato, uma das bases aí pelas quais nós temos que rejeitar esse projeto, né? O que nós temos que defender é que temos que criar ambiente democrático em sala de aula, né? Um ambiente em que os professores podem falar sim suas ideias, né? Desde que não confundam suas ideias com os conteúdos, né? Não transformar suas ideias em conteúdos, né? Que daí também já é demais, né?
Assim como os alunos, né, e todos juntos, não só os estudantes, né, os professores, mas toda a comunidade crescer junto com isso, né? Ou seja, no ambiente democrático todo mundo tem a ganhar, né? O problema é que temos que acabar com situações em que os professores exigem a reprodução das suas falas, dos seus conteúdos, das suas opiniões, ou inclusive a reprodução dos livros didáticos, né? Que depois a gente vai ver mais para frente em outros vídeos aí, que é um dos focos, um dos inimigos, né? Público número 1 do projeto, né? Do programa Escola Sem Partido. Então temos que acabar com isso, né? Ou seja, professores que exigem na avaliação, né, reprodução das suas ideias, do seu ponto de vista, né? Quantas vezes não ouvimos nossos estudantes, né, inclusive na universidade, perguntar: mas professor, o que é que você quer que, né, que a gente faça? Ou de outra forma, né? Quantas vezes não sabemos de casos que as avaliações punem os que pensam de forma distinta dos professores? Isso de fato acontece, né? Ou então a clássica pergunta: professor, mas o que você quer que a gente escreva? Enfim, então a relação professor e aluno é provocada então por essa ameaça fascista do programa Escola Sem Partido. Mas pelo menos pode nos ajudar a compreender o nosso papel e a extrema responsabilidade com a democracia na escola. A melhor resposta que podemos dar a esse projeto, né, depois de derrubá-lo, né, nas assembleias aí, é pensar e realizar uma escola radicalmente democrática, né? Ou é isso, ou continuaremos na mesma e não aproveitaremos a ocasião para uma reflexão, autocrítica e uma transformação radical da escola. Ou seja, todo esse processo que engendrou a Escola Sem Partido vai passar em branco e a gente vai continuar com as críticas corporativistas, como se o projeto contivesse só o mal de toda a humanidade e que não contivesse em si nenhum problema que realmente deva ser questionado, né? E não é verdade, né? Não podemos reduzir a discussão ao corporativismo docente. A escola é muito mais que defender a liberdade de expressão dos professores. A recusa do Escola Sem Partido só tem sentido na defesa de uma escola radicalmente democrática, sem mais e sem menos, né? E nesse sentido, a consciência de que a escola que nós temos hoje não é nem de perto, né, uma escola radicalmente democrática, né? Vamos derrubar o Escola Sem Partido, mas também vamos mudar radicalmente a escola. Um abraço e até o próximo vídeo.